Está com vocês agora. Então, antes de começar a leitura, fazer um pequeno remember do que falamos na semana passada, né? Que finalmente ele começou a trabalhar. Ele foi visitar aquele ministério lá do auxílio, da regeneração, e com o ministro Genésio ofereceu a ele vantagem de conhecer as câmeras, e ele, vendo a necessidade do trabalho, vendo as dificuldades que a Narcisa e o Tobias estavam passando, ele acabou meio que espontaneamente, automaticamente, começou a trabalhar. E passou o dia inteiro trabalhando. Então, só para a gente. Por isso que o título hoje é Em Serviço, porque já começa efetivamente o trabalho dele nas câmaras de retificação. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 28, em serviço. Encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Só Sem... lembrando aqui, né, Verinha, que, em realidade, essa comunicação poderia se dar em função da comunicação, da possibilidade dele, sem esse aparelho, sem esse rádio. Os espíritos podem se comunicar à distância por pensamento. Mas, como a gente tem falado sempre aqui, esse livro fala de uma colônia que está muito próxima da Terra e que boa parte dos espíritos chegam lá, chegam adoecidos, ainda muito materializado, muito, me permita aqui com as aspas, muito reencarnado, muito preso à matéria. Então, para não haver solução de continuidade, para não haver um choque de realidade, esses espíritos acabam usando meios que nós usaríamos na Terra. Hoje tem o celular. No tempo deles, eles tinham uma espécie de rádio que falava, naturalmente não tinha fio, mas o sistema de rádio é o mesmo que o nosso, captando ondas magnéticas no ar. Só para a gente entender aqui, que a gente pode ler, mas o espírito precisa de rádio para se comunicar, dependendo da situação do espírito, dependendo da elevação dele, como eu falei lá na quarta-feira no SEAC. Se a gente responder depende, a gente vai sempre acertar a resposta sobre o espiritismo. Toda pergunta que se fizer, a gente pode dizer depende, porque depende de uma série de situações, a resposta pode variar ao infinito. Só para a gente entender esse processo. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece atônicos de misterioso vigor. Isso é importante, né? Receber a felicidade, a aventura, né? A felicidade do trabalho. Uhum. E o espírito de serviço fornece tônico de misterioso vigor. A gente está falando agora há pouco no livro dos Espíritos, falando do trabalho, do quanto é importante o trabalho, do quanto o trabalho nos ajuda, ou pode nos ajudar, desde que façamos com boa vontade, o quanto ele nos ajuda. Em realidade, é a nossa salvação. A salvação do espírito não é ir para o céu, não é ficar ouvindo um anjinho tocar harpa, mas poder trabalhar. E, de novo, a gente só vai trabalhar lá se tiver começado aqui, se tiver feito a nossa parte aqui. Senão a gente não vai conseguir emprego. A gente vai ficar desempregado do outro lado. E ficar desempregado lá vai ser muito desagradável. Igual aquela senhora lá que fez a entrevista com o Clarencio e que não se adaptava em lugar nenhum, porque não trabalhou aqui, não se engajou aqui no trabalho. Então é importante que nós nos engajemos nesse trabalho. Hoje, um trabalho mais simples, mas que nos dê prazer, que nos dê alegria, que tenhamos capacidade de executá-lo com serenidade, com equilíbrio. Isso, com certeza, vai nos ajudar. É o tônico de misterioso vigor, é o trabalho para a gente na pátria espiritual. E aqui também, nós somos espíritos lá e aqui. Mas lá, especialmente, é a nossa salvação. Eu queria também acrescentar, né, como está a posição do André, né,
como ele mudou, né? Então, você vê aqui que ele fala, apesar do esforço despendido, ou seja, do cansaço, mas estava lá com o coração vibrando de alegria, né? Então, hinos de alegria interior. Então, veja que a disposição dele diante da situação que ele estava mudou completamente. Então, isso é algo significativo, né? Porque senão ele não estaria nem aí no meio do caminho Aham. das realizações que lhe foram permitidas. Então, a nossa mudança de postura, de entendimento, de disposição, é o ponto de partida. Aqui ou lá. Aqui ou lá, porque se nós não fizermos essa mudança aqui também, a gente não consegue nada. A gente não sai da posição, né? Mas no momento que a gente se, pelo entendimento, a gente muda de postura, todo o resto vem com mais facilidade. Diga, Carlão. É só uma dúvida sobre o que quando a gente já falado um pouquinho antes. O, o rádio, né, esse comunicação deles, é apenas pela região que se encontra, né, o ministério, então o nosso lar. Por exemplo, o ministro Genésio ele tem condições de saber o que está acontecendo lá nos samaritanos, né, não sei o Tobias, mas os escalões mais altos eles sabem o que está ocorrendo. Essa comunicação é apenas trivial entre eles ali, né, por causa da proximidade com o umbral, né? E pela explicação que o Valdemir deu, que como está muito próximo, então tem que parecer o mais próximo possível para que não haja muita dúvida, né? Esses mais elevados, eles sabem o que está acontecendo ou não. Assim eu entendo que, claro, que o Genésio, o Clarencio, os ministros, de uma maneira geral, sabem. Mas lembramos-nos do acolhimento do André Luiz, o Clarencio vai lá e pega uma maca e o leva na maca para, para ser recebido lá no hospital do nosso lar. Então, eles, eles eu tenho a impressão de que eles não fazem isso até para não chocar os, as pessoas, os espíritos menos evoluídos. E também em função da densidade material, aspas, da densidade atmosférica, digamos assim, do nosso lar. Né? É um céu nublado, é um avião voando no céu nublado, no meio da tempestade. Então, é turbulência constantemente. Eu também entendo por esse aspecto. Inclusive, até mesmo, agora eu lembrei aqui, né? Que naquele rádio que o Lízia liga, que vai falando sobre a guerra, Uhum. ele mesmo, depois ele fala, vai ser inevitável. Então, ele já tinha uma ideia. Por isso que Sim, eu fiz eles essa já pergunta. sabiam que a guerra ia acontecer. É como agora, né? No momento É, que estamos vivendo um revival do que ele está descrevendo aqui, ou já descreveu, né? O planeta está caminhando também para uma grande guerra. Está caminhando, né? E a espiritualidade está se movimentando desde há muito tempo para evitar esse conflito. Coisas que talvez sejam inevitáveis, vai acontecer, infelizmente. A guerra não é uma ferramenta para o impulsionamento ao progresso? Se nós, pela nossa imperfeição, não entendemos que não precisamos da guerra e com isso agirmos diferente, se não temos esse entendimento, é inevitável que isso venha a ocorrer novamente, né? Infelizmente, mas estamos caminhando para isso. Infelizmente estamos. Mas o que eu queria chamar a atenção também é o seguinte: mesmo os mais adiantados do nosso lar, como Clarencio, por exemplo, ainda é um espírito em construção. Então, eu concordo também que os espíritos superiores têm esse conhecimento sem necessidade desses aparatos. Mas mesmo aqueles que estão em condições mais adiantadas em relação àquele público, podem ainda ser inferiores a ponto de precisarem dessas situações, né, desses recursos, né, a fim do monitoramento.
Se nós aqui, atrasados que somos, com os recursos toscos, porque o que há de mais moderno tecnologicamente para a gente é tosco para o mundo espiritual. E nós aqui estamos falando em várias salas, né, cada um no seu lugar, acompanhando o que está acontecendo. Tem gente de Então, Brasília, do Rio, né? Oi? Tem gente de Brasília, do Rio, de Então, Minas, de outros países, inclusive. outros Né? países. Então, isso, no plano espiritual, se potencializa exponencialmente. Né? Então, o recurso é possível. Agora, vai ser atendido segundo a necessidade daquele grupo. Continuamos? Vamos. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sob meus olhos começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Então, só Foi um minuto, Verinha, só um minuto. Essa comunicação aqui, para nós que somos militares, é o quê? Rádio Amador. Comunicação via rádio, não é assim? Via rádio. Né? Se estabelece um canal seguro e por ali se comunica. Então, nós já fazemos isso aqui no plano físico, né? No plano espiritual, a mesma coisa. Talvez lá nem precise de rádio, seja só o pensamento sendo emitido Uhum. e concentrado para uma exposição a mais pessoas, né? Então, muito semelhante o recurso. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando às trevas espirituais 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Aí, gente, só um minutinho, Vera. Por que temos tantos alienados mentais hoje? Por que temos tantas doenças psiquiátricas? Esses irmãos não se curam no plano espiritual. Dos 29, 22 em desequilíbrio mental. Esses espíritos estão reencarnados. Estão tendo a oportunidade de reencarnar. E aí a gente vê a grande dificuldade hoje, os processos psiquiátricos levando milhares de pessoas às internações, milhões de pessoas no Brasil e no mundo, às internações em clínicas psiquiátricas ou a transtornos psiquiátricos psicológicos. Eu mesmo atendendo um garoto lá de Minas que surtou recentemente e está internado na clínica da GAC. Ele achou que abriram o topo da cabeça dele para botar uma energia negra dentro da cabeça dele. E ninguém tira isso da cabeça dele. Teve que se internado para tomar medicamento na veia até que ele se reequilibre de novo. São esses espíritos que estão reencarnando. Daí o grande número. Diz a Joana, né? Nós estamos vivendo num momento de loucura. Uma loucura quase que generalizada. Loucura aqui no sentido dos transtornos, né? Quase que generalizado. De 29, 22. É um percentual, não sei de cabeça aqui, mas um percentual muito alto de doentes mentais. E se você for no umbral, quase todos têm alguma dificuldade mental. Daí esse cuidado que precisamos ter com a chave do nosso hospício. Precisamos ter a chavezinha do nosso hospício para eu abrir, fechar quando eu quiser. Senão, se perder essa chave, aí vai tudo para o espaço. Vamos lá, velho. Valeria, rapidinho. Esses em inanição seriam como aqueles daquelas câmeras que ficam paralisados? Inanição é parado, totalmente parado. Catatônico. É, catatônico. É como se estivessem mortos. A dona Sandra aí gostou da chave do cérebro aí, ó. A chave do hospício. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Notando que Narciso e Tobias se entreolhavam fundamente,
Admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vida. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra, ou nos círculos do umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos, pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas sobe às alturas, se transportado, enquanto a segunda corta célere as vastas regiões do céu. Verinha, Continuação. só um minutinho aí. É o que a gente estava falando. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos. E que na Terra, ou nos círculos do umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. Muitos dos irmãos do umbral nem sabem que desencarnaram. Eles estão ainda sentindo as dores do corpo, a sensação, pelo menos, das dores do corpo, da fome, do frio, da sede. Eles têm todas as sensações de estarem encarnados. Então, por isso, o Tobias, mas você chegou aqui no nosso lado dessa maneira. Você também chegou numa maca, você também chegou trazido, não veio volitando. Né? Porque, até para os espíritos mais elevados, volitar, segundo a narrativa deles, no umbral é mais difícil em função da densidade do ar. O ar fica muito mais denso, fica muito mais pesado do que em outros lugares. Lembro aqui do livro Das Fronteiras da Loucura, quando ele narra o carnaval aqui do Rio de Janeiro. Que o Manuel Filomeno de Miranda diz que, na visão dele, na dimensão dele, os nossos pensamentos eram tão desagradáveis que faziam uma nuvem que cobriam o sol. É como se nós estivéssemos no céu nublado. Então, o sol coberto das nossas nuvens de pensamento. Então, para trafegar nesse veículo, nesse ar, com certeza é muito mais difícil do que no ar puro, né? Digamos assim. Diga, Pedro César. Só passando aqui, lembra aquela pergunta, aquela dúvida que nós tivemos aí há pouco tempo, anteriormente, onde o André Luiz foi assistido, né? Ele foi direto no Ministério do Auxílio, não passou pelo Ministério da Regeneração, né? Ele foi para o Ministério do Auxílio. Pronto, segue. E Pode deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Só um Serão minuto, Verinha. Só um minuto. Ah. Diga, Sandra. Ai, Não, é que agora desculpa. bateu uma. Desculpa, Vera, me desculpa. Não, eu que peço, eu não te vi. Não, não, eu botei depois. Me perdoe, eu desincronizei aqui. Desculpa. O que acontece? Eu pensei agora numa hipótese que eu só queria saber se vocês concordam ou discordam dessa hipótese. É possível que, mesmo esses irmãos catatônicos, por não lembrarem nem que estão ali no umbral ou por não saberem que desencarnaram, serem levados às mesas mediúnicas para poder, e orientados pelos guias, para poder falarem de seus. Fazerem perguntas e serem levados a maior consciência e depois serem recolocados com um pouco mais de luz. Existe essa possibilidade? Isso me veio na cabeça como uma dúvida bastante grande. Eu não sei se vocês podem me dizer alguma coisa sobre isso. Existe sim, Sandra, inclusive em casos ainda mais graves, em que nem travar um diálogo possam. Então, eles vêm, que eles chamam famoso choque anímico, né? Ou seja, ele vem, ele é acoplado ao médium, aquela troca vibratória vai favorecer a ele no plano espiritual. Isso vai sendo gradativamente
aumentado até que ele encontre um estado em que ele possa iniciar um diálogo. Sim. Entende? Então, os recursos são infinitos, né, que a espiritualidade vai se utilizar. Muitas delas passam pela mesa mediúnica, com certeza. Então, a mesa mediúnica seria, vamos dizer, muito mal comparando, como se fosse uma instância de apoio psicológico àquele espírito que está em quaisquer situações. Não só psicológico, Espiritual. vibratório, fluídico, né? Intelectual, Espiritual, de recomposição perispiritual, cognitivo. todas as faculdades que possam ser utilizadas na recomposição do espírito pode ser trabalhada ou iniciada na mesa mediúnica. Ah, legal, legal. Obrigada. E muitas vezes chegam irmãos não catatônicos, mas perdidos, totalmente perdidos. Sim, sim. Muitas vezes que perderam, inclusive, a forma humana. Ele não consegue nem falar, o médium não consegue nem expressar, porque o pensamento dele é tão confuso que o médium não consegue expressar o pensamento dele. Mesmo que o médium tente captar o pensamento, só para transmitir o pensamento dele, ainda assim não dá. Muitas vezes, médiuns videntes é que ajudam o dialogador a dizer como está aquele espírito, qual é a situação daquele espírito naquele momento. Então, ali é um pronto-socorro dos mais valiosos, digamos assim, para esses irmãos. Sim. Obrigada. Diga, Carlão. Então, esses irmãos, eles no começo, que eles estão nessa inanição psíquica aqui, né? Eles são recebidos, então, como se estivessem num sono magnético apenas para ouvir, receber ali o passe, algum tratamento. Enquanto eles se recuperam, é isso? Eles vão ali apenas Então, esse é um dos recursos. Ah, sim. Ele pode entrar num sono magnético, ser induzido a um sono magnético, assim como o médico coloca a pessoa em coma induzido para poder facilitar o tratamento, no mundo espiritual também se coloca em sono induzido. Entendeu? Entra no sono magnético, é como se fosse realmente uma indução, para que ele fique naquele período que ele esteja mais exacerbado. E aí são aplicados vários outros recursos, como o passe, por exemplo. Né? É conduzido as telas mentais dele durante aquele sono, né? Para que ele possa, durante o sono, nesse sono, ele poder rever situações, para quando despertar, ele possa ter uma clareza melhor. Os despertamentos são feitos gradativamente. Desperta um pouquinho, depois volta de novo. Desperta um pouquinho, depois volta de novo. Ou, nos casos mais graves, nem desperta, volta para reencarne. E aí, aqui que ele vai lembrando nosso despertar lar 2. novamente. Lembrando nosso lar 2, aquelas centenas de espíritos na casa transitória de Fabiano. Centenas de espíritos adormecidos e perturbados que nem escutam. Então, eles têm a técnica lá do passe, inclusive alguns técnicas do sopro, para ajudar aqueles irmãos no processo, mas estão lá há tempos em coma, esperando ou tentando, com todo esse processo do passe, trazer a memória deles para poder se lembrar de quando acordar, começar a recuperar. Então, os recursos são os mais variáveis, mas muitos irmãos ficam nesse estágio durante muito tempo, às vezes até, como lembrou o Mauro, num processo de reencarnação compulsória. Vai para o corpo sem sem participar de nada, sem saber o que está acontecendo, nem saber que morreu, nem sabia que vai reencarnar. Então, ele fica meio no automático. Segue? Eu não sei onde você parou, me perdi. Eu sei. Vou voltar uma frase. É Sim. muito grande a leva desta noite. Precisamos Sim. tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva algo
pesarosa. Achou? Ah, sim, sim. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: resolvemos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados. E aí, Vera, só para lembrar, essa nuvem de trevas de que ele está mencionando aqui é a Segunda Guerra Mundial, né? Nós lembramos lá quando o Líser ligou o rádio e recebeu a notícia da moradia, da colônia moradia, de que eles estavam pedindo auxílio para os encarnados para evitar a guerra. E o Líser disse, né? Não tem como evitar, já está declarado, vai haver a guerra. E é a situação aqui. Eles estão numa comunicação na esfera da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados. Como envolve o mundo dos encarnados, acaba envolvendo também o entorno, digamos assim, da Terra, né? As colônias mais próximas da Terra também acabam se envolvendo nessa energia, nessa troca de vibração, e eles acabam também sofrendo. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Ofereça-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvida a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido. Aí que entra a fala que o Mauro lembrou aí, né? A disposição do André, da diferença de, de atitude dele, de quando ele foi àquela conversa com o Clarence, quando ele foi pedir emprego, que ele queria ser médico, e hoje ele se oferecendo para ser auxiliar de limpeza, não é nem auxiliar de enfermagem, ele está sendo auxiliar de limpeza, ele está limpando vômitos, segundo ele, né, como se fosse um vômito. É o trabalho dele. E ele se coloca à disposição. E realmente, eu creio que todos nós já passamos por isso, todos nós aqui, pelo menos, já devemos ter passado por isso, pela sensação agradável de ajudar, pela sensação agradável de servir. Como é bom. E às vezes a gente nem fez, a gente nem serviu, né? Acho que é o nosso caso lá na rádio, né? Quantas vezes nesses encontros da rádio, nesses feirões, as coisas que a gente faz, eu encontro pessoas que vêm me abraçar e vêm me agradecer porque eu falei uma coisa que atirou da ideia do suicídio. Eu falei uma coisa que atirou da depressão. O quanto aquilo é saudável, mesmo bom, mesmo sabendo que eu não fiz nada. Eu só repeti uma fala, só repeti um texto. Mas o quanto é bom esse trabalhar, o quanto é bom servir. Por isso, essa alegria do André Luiz, a possibilidade de servir. Ele começa meio que no automático. Tá necessitando, eu vou te ajudar. A gente faz sem pensar. E depois que começa a ver o quanto é útil, o quanto é bom, a gente não quer mais parar. Daí a necessidade, de novo, que a gente tem de se engajar no trabalho. Porque é uma sensação muito agradável. Pelo menos para mim, é uma sensação muito agradável. E um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo, ele vai voltar a esse assunto do servir, do ajudar, o quanto é bom servir e ajudar. Segue? Sigamos. Eu não sei, de novo eu não sei onde parou, mas vamos lá.
Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando. Achou? Encontrou aí? Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando. Uhum. Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salúcio, dois irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou alguns dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Tracei o plano dos trabalhos, facilitando o quanto possível a execução. E descontinuou-se campo enorme de providências. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material do pavilhão 7 na câmara 33. Estava montando camas, montando macas para receber os 29 irmãos que tinham sido recolhidos naquela noite. Uhum. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Tá aí, o prazer de servir. Experimentava um júbilo inexcedível no coração. Uhum. Essa alegria que a gente tem de fazer bem. Mesmo que a gente não seja muito grandes coisas, não tenha grandes coisas para dar, mas ninguém é tão pobre que não pode dar alguma coisa, né? E ninguém é tão rico que não precise, ou tão sábio que não precise. Então é importante a gente ter essa ideia de que eu posso ajudar. Em qualquer lugar que eu estiver, eu com certeza eu posso ajudar. E isso é muito bom. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava, francamente, na compensação dos bônus hora, nas recompensas imediatas que me pusessem a devir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Realmente feliz da vida. Só um minutinho, Garinha, né? Eu sublinhei uma frase aqui para chamar a atenção. O sublime valor, servir, constitui alegria suprema. E aí nos lembra a Jesus, nos remete a Jesus. O Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. E muitos de nós, espíritos em dificuldades, imperfeitos, com enormes dificuldades a serem vencidos, queremos ser servidos. Ainda fazemos questão de ser servidos. Né? No nosso ambiente, então, de trabalho, né? No meu, do Mauro, do Carlão, né? O quanto a gente vê isso, né? Eu quero ser servido, eu tenho funcionários à minha disposição para me servir, para servir isso, servir aquilo, servir aquilo outro. O quanto estamos longe desse entendimento cristão, esse entendimento de Jesus. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Por isso que o Pai serve sempre. O maior servidor do universo é Deus. Ele serve-nos todos os dias, dando-nos a vida em primeiro lugar, sustentando-nos a vida. E depois, dando-nos condições de mantermos a vida. Por isso, lá nos Atos dos Apóstolos, Paulo diz lá, né, que nós vivemos em Deus. Nós assumiu a frase agora. Pensamos e existimos em Deus. Nós pensamos e existimos em Deus. Então, nós vivemos em Deus. Então, é esse servir de Deus. Quanto maior a hierarquia espiritual, mais eles servem, mais eles trabalham, mais eles ajudam. É inversamente proporcional à nossa situação aqui. Então, quanto mais alto aqui, menos eu trabalho, menos eu sirvo. Pelo menos lá não. Quanto mais alto, mais eu sirvo. Então, o Bezerra, com certeza, serve muito mais do que eu. Um espírito lá do ministro lá do nosso lar
serve muito mais do que qualquer um de nós aqui, por exemplo. Então, essa é a alegria de servir. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: Desejo a vocês muita paz de Jesus, boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós com o grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a Verinha, só um irmã que minuto. trabalha há muito, Só um minuto, Verinha. Só um Diga, minutinho, Verinha. Sandra. Mais uma vez, Vera, me desculpa. imagina, um problema. Isso que o Valdenir acabou de dizer só explicita o seguinte, que se aqui já dá um prazer muito grande de você oferecer, seja lá qual for a ajuda, imagina no mundo espiritual. É isso que também dá a gente uma esperança no porvir, né? Depois da vida, você tem uma oportunidade de trabalhar, servir e sentir felicidade acima daquela que a gente já sente aqui, né? Então isso ficou como novo para mim, assim, eu não tinha pego essa magnitude no qual ele colocou. Muito legal. Tudo lá é multiplicado por muitos. Eu costumo dizer que a alegria que se sente, a satisfação que se sente no plano espiritual é infinitamente maior do que a alegria, a felicidade que sentimos aqui. Maravilha. Mas o inverso também é verdadeiro. O sofrimento que temos aqui, a dor que temos aqui, é infinitamente menor do que a dor, o sofrimento no plano espiritual. Claro que nos planos, nos locais de sofrimento, de dor. Mas então, tanto a alegria quanto o prazer são multiplicados por muito em relação à nossa situação. E aí a gente pode imaginar o quão bom é servir, Sim. o quão bom é ajudar. Porque se eu aqui, com todas as minhas dificuldades, com toda essa matéria me impedindo ou me dificultando como espírito de agir, e eu ainda sinto esse prazer todo, ainda sinto toda essa alegria, essa aventura, como eu disse, né? Imagine quando a gente chega do outro lado e tem a oportunidade de ajudar. Eu imagino, eu fico imaginando o André Luiz, no final do dia, cansado, extenuado, mas tão alegre que ele está disposto a trabalhar a noite inteira. Sim. Eu já falei aqui, acho que foi aqui que eu falei, eu participo de tantos grupos que eu não sei onde eu falo as coisas, ou se falei em todos. Mas a gente tinha um amigo lá na rádio, chamado Emil, ele era o diretor da rádio. E ele morava em Bangu, tinha sido amigo do Gerson, lá do Hospital Santa Maria, foi tuberculoso, teve dificuldades enormes de respiração, então tinha ainda dificuldade de respiração, porque ficou com lesão pulmonar. E ele pegava 3 ônibus de Bangu para vir para a Ilha do Governador, para a rádio. E vinha 3, 4, 5 vezes por semana. Depois, agora, recentemente, numa reunião mediúnica, ele se apresentou lá, até para nos incentivar, né? E disse, se eu soubesse que o rendimento era tão bom, eu não teria vindo 3, 4, 5 vezes. Teria vindo 7 dias de semana trabalhar todos os dias. É claro que a gente não pode trabalhar 7 dias por semana, obviamente, temos encarnado, não temos isso é uma maneira de dizer. Mas quanto mais pudermos fazer, melhor, mais resultado encontraremos.
desde que não façamos esperando o resultado. Se eu fizer esperando o resultado, aí eu não vou obter o resultado. Isso a gente também tem que ter em mente. Todo mundo vai receber? Não. Depende, de novo, depende das condições, depende de uma série de variáveis. Mas todos podem receber? Podemos, desde que assim o desejamos. Mas a irmã, pronto? Mas a irmã que trabalha muito, perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação, em serviço ativo, há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. O que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Precisa encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita, aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda e nossa benfeitora da regeneração. Prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Só um minutinho, Vera. Uhum. Isso aqui é interessante chamar a atenção. Porque dá a ideia de que a ministra está impondo uma espécie de castigo. Você faz isso, mas você vai ter isso, mas você precisa fazer isso. E a ideia não é essa. Tá. Como é que eu diz aqui? Mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do meu sentimento. Então, a ideia aqui não é puni-la, mas purificá-la. De novo, o trabalho. É dar a ela a oportunidade de se ocupar com outros irmãos. Porque ela está muito preocupada com alguns irmãos na Terra, alguns familiares na Terra, de que precisam caminhar juntos. Mas não necessariamente ela precisa fazer isso junto com esses irmãos. Ela pode fazer com qualquer outro irmão, porque todos somos irmãos. Então, essa também é a ideia da veneranda. Você vai trabalhar servindo outros irmãos. Eu não duvido nada, no final dos 10 anos, a ministra dizer, agora você não precisa nem ir para a Terra. Claro que ela vai precisar, mas de dar uma vantagem a ela, seus familiares já foram encontrados, já foram tratados, porque ela aprendeu a servir, ela está aprendendo a amar. É junto com o André está aprendendo com ela, né? E ela está ali já há quase 7 anos. Então, não é castigo, não é punição que a veneranda está impondo a ela, mas uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de ampliação da família universal, da família espiritual. A família consanguínea acaba com a morte. A família espiritual permanece, até se amplia. E essa é a ideia, pelo menos assim eu entendo, tá? Se alguém entende o contrário, por favor, fique à vontade. A ideia da ministra veneranda de mostrar a ela. Existem outros irmãos com os quais você pode e deve se preocupar. Além daqueles, tem outros aqui que você pode ajudar. Então, ajude. Ajudando esse aqui, você vai estar ajudando aqueles lá. Até porque tudo que fizermos ou deixarmos de fazer àqueles pequeninos, a Jesus estaremos fazendo ou deixando de fazer. Então, essa é a oportunidade que ela está tendo de servir, de ajudar. Diga, dona Verinha. Não, Mauro. É Eu mal. percebo também que ela usa aqui a mesma metodologia da homeopatia, né? Semelhante cura semelhante, Semelhante, né? pura semelhante. Porque ela diz lá, né? Ela vivia perturbada. Ela vivia perturbada. E Aham. qual foi o remédio que deram? Ó, vem ajudar a esses É? irmãos perturbados, porque no momento que você aplica uma, um consolo, um aconchego, né?
você acaba se espelhando naquilo para você também, né? E aí você acaba ali, né? Nessa que nem a gente faz quando vai tirar as arestas do prego. Você bota todos os pregos para se atritarem ali. No final da coisa, os pregos estão todos lisinhos, todo mundo certo. Então, acho que é mais ou menos a mesma coisa que ela aplicou aqui. Olha só, vem cuidar dessas pessoas, você vai perceber que muitos casos são mais graves que o seu, Uhum. né? E ali você vai começar a perceber que você não está num estado tão grave assim, que você pode baixar um pouco sua bola, né? E aí ela vai, e como ela falou, foi isso que fez com que ela ali permanecesse. E o prazo? Gente, eu já tive uma vez, eu sempre desejei ter um sítio, sempre tive isso como um sonho, assim. E aí que vocês já sabem que eu tenho o meu cunhado, né, um bandista, e muitas vezes a gente sentava e conversava sobre várias coisas. E aí eu perguntei lá para o vô, pô, vô, quando é que eu vou conseguir esse intento, né, de comprar um sítio, ter um sítio? Falei, espera 10 anos. Falei, não, 10 anos, que mané 10 anos? Isso deve demorar demais, 10 anos é muito tempo. Cara, não fugiu disso, né? Então, eles percebem essa nossa, não só em termos de uma programação possível, né? Ou as condições que nós precisamos adquirir até aquele ponto. E dentro lá da cabeça deles, eles têm mais ou menos as suas estimativas, porque enxergam lá na frente, né? Enxergam lá na frente. Jesus não falou para Pedro, em cima dessa rocha construirei minha igreja? Então, ele sabia das dificuldades do Pedro. Pedro, você vai me negar 3 vezes? Sabia lá na frente o que ia acontecer. Poderia até dizer para ele, ó, Pedro, ó, daqui a tanto tempo você vai viver isso aqui, daqui a tanto tempo você vai estar nessa situação. Que ele saberia, não que é um fatalismo, mas ele saberia as trajetórias, né, que nós teríamos para vivenciar. Então, eu achei interessante essa comparação aqui, né, que na minha percepção foi mais ou menos a metodologia da homeopatia, ou seja, semelhante cura semelhante. Ela viveu perturbada, agora vai ter 22 irmãos perturbados para ela cuidar, além Para dos cuidar. outros internados, para ela cuidar. Fechamos, velhinha? São Vamos fechar? 22 que chegaram, né, Valdemir? Tinha Vocês muito chegaram mais que aquela noite. 22. Sim, chegaram aquela noite. Vão chegar outros, já chegaram outros anteriores. Toda noite chega uma leva lá de espíritos para serem trabalhados. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. É E isso, ganhei, né? A meu próprio benefício. O conselho não era para ela, o trabalho não era para ela. A veneranda não precisa desse trabalho. Era a própria Narcisa que precisava, em função de ter estado perturbada também. Então, vai trabalhar. E o trabalho cura as nossas mazelas. e ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Perfeito. Mãe É, dedicada, que era Narcisa, se tornou mãe dos, daqueles irmãos sofredores. Ela estava preocupada com alguns irmãos da terra, familiares da terra, e ela encontrou ali um monte de filhos desequilibrados para ela cuidar, para ela tratar. eu me No próximo, lembro, eu me lembro lá do caso, né, lá com o irmão Walter, da nossa irmã Maria Vasques, né? Maria Vasques chegou no NEP completamente enlouquecida, louca, louquinha da cabeça. E o irmão Walter chegou, pegou um livro de poesias, deu na mão dela, falou assim: ó, você vai ler, vai decorar uma poesia dessa e vai trazer na semana que vem. E ela fez isso, né? Foi lá, decorou uma poesia.
E essa mulher nunca mais teve loucura. Nunca mais. E tinha uma memória fantástica. O irmão Walter fazia isso. Qualquer hora, não precisava ela agendar, não. Estava na reunião, dava na cabeça dele, Maria, fala aqui uma poesia para a gente. Ela falava, fala outra, fala outra. E assim, numa sequência. E ela, gente, era uma coisa fenomenal. Maria Vasques era uma coisa fenomenal. E ele, quem daria para uma pessoa enlouquecida, literalmente enlouquecida, como Um livro remédio um livro de poesia? É o que eu falo, gente. A visão espiritual é algo que a gente não consegue dimensionar. Se fosse contar em qualquer roda de comédia, eu falo, esse cara tá maluco, pô. Bota ele lá do hospício, que ele é que está mais louco que a outra. É. Né? E resolveu a vida dela. Outras pessoas chegavam lá, né, perturbadas. Ele falou: vem cá, está vendo aquela quadra lá? Nós tínhamos uma quadra poliesportiva. Dá uma vassoura para ele aqui, vai lá varrer aquela quadra lá. No final do dia, a pessoa já estava zen. O irmão Walter era fantástico, realmente era demais. São espíritos que têm missões especiais, né? É, Que não é o meu caso, né? Pelo menos eu ia dizer, nossa, não, mas não é o meu caso. Então, vamos continuar ralando por aí até é crescer aprender. mais. Até aprender. Gente, obrigado, Valdemir, obrigado, Verinha, obrigado a todos que participaram. Na semana que vem, então, vamos para o capítulo 29, a visão de Francisco. No dia 4 de novembro. Beleza? Ok. Vamos, então, à nossa prece de encerramento. Vamos pedir a nossa irmã Celina. Celina, você faz a nossa prece, querida? Por favor. Mestre amado Jesus, agradecemos, estamos, irmão, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em seu nome, para estudar as obras, tudo aquilo que nos foi dado, para que conhecêssemos melhor essa doutrina consoladora que nos guia todos os dias, dia após dia, ano após ano. Jesus, pedimos que possamos levar esse conhecimento dessa noite a todos aqueles que estiverem à nossa volta, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Sendo assim, agradecido, pedimos permissão a Ti, Senhor, para encerrarmos o estudo da nossa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, gente. Obrigado, Celina. Um beijo a todos, tá bom? E amanhã tem nós estamos aqui Evangelho. de volta com o estudo do Evangelho. Um beijo. Boa noite. Tchau, Botem tchau. com Hoje eu tô